Bom dia, bom dia, bom dia! Estamos de volta para mais um capítulo do nosso livro Autotutela Espiritual, Educando Pensamentos e Ensinando a Vigiar. E hoje nós vamos ler o 22º capítulo, que diz: Vigília é controle sobre si mesmo. Vamos lá? A influência das sombras nas ações dos espíritos encarnados podem ser devastadoras e trágicas. Quando se está entregue aos pensamentos trevosos, a capacidade de conduzir a atos de extrema dor e maldade das entidades das sombras é impressionante. Quanto mais mergulhados na escuridão estão os pensamentos, sentimentos e vibrações das almas encarnadas, maior é o poder de manipulação das sombras sobre o indivíduo, transformado em verdadeira marionete. É seguro dizer desse modo que os maiores desastres, as maiores calamidades e tragédias provocadas pelos homens foram sugestionadas por hordas da maldade. Mesmo atos e erros individuais que não tiveram impactos globais, mas feriram a história de outros indivíduos e famílias, são fruto do domínio dos seres que habitam a escuridão sobre as almas encarnadas. E este é o nível da gravidade da vigília. Neste ponto, as drogas e as substâncias que provocam reações alucinógenas estão presentes em inúmeros casos, sendo um dos grandes gatilhos para a influência do mal sobre os usuários. Se existe sabidamente uma grande dificuldade em domar a selvageria dos pensamentos em mentes sãs e límpidas, imaginemos a dificuldade quanto não há domínio consciente do próprio corpo, do próprio cérebro. O contexto é muito mais grave. Tudo o que alucina ou tira o controle absoluto sobre os pensamentos pode se tornar um gatilho, uma porta de entrada para a perda do controle. Tudo abaixa as defesas íntimas e torna a luta interna mais árdua e intensa. Todas as nossas fraquezas, mesmo as mais ocultas e profundas, ficam expostas à sugestão de agentes das sombras, que se aproximam e riem da facilidade que se tornou em excitá-las e explorá-las. Desse modo, torna-se difícil controlar os impulsos e agir de maneira independente. Não estamos aqui cerceando o livre-arbítrio dos irmãos encarnados. Estamos ilustrando o cenário do invisível para que se aumente o nível de consciência e de vigília em todo e qualquer caso, inclusive nas comemorações inocentes e equilibradas nos momentos de alegria e comunhão. Em encontros coletivos, o que conta é a vibração geral do ambiente. Se a soma dos espíritos emitir luz, existe mais proteção. Falaremos da vigília coletiva em outro momento. Forma-se uma aura de luz como se um escudo compartilhado fosse, como se fosse uma bolha a proteger os participantes que formam uma unidade. Mas qualquer desequilíbrio forma um furo nessa barreira. Qualquer exagero abre portas, sendo preciso ainda considerar o ambiente espiritual de cada indivíduo. Precisamos estar atentos sempre aos limites do corpo que interferem diretamente nos pensamentos. Um vaso saudável tende a produzir um ambiente espiritual saudável, com pensamentos iluminados e defesas íntimas mais sólidas. Nos momentos em que estivermos perdidos sob a influência das alucinações, há apenas um antídoto: Jesus. Pensar no Mestre sempre nos ajuda nos momentos de descontrole. Este é o poder da oração. Se sincera e verdadeira, protege sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais desnorteadas. Isso fortalecerá o espírito protetor na luta contra os acompanhantes e obsessores. Os primeiros estarão dispostos a sugar as sensações da carne. Os últimos procuram induzir as ações mais extremas. Vigília é equilíbrio. Fechar as portas e evitar gatilhos que levam ao erro. Quanto mais vigilantes, mais donos das nossas próprias ações. E mais, aconselhados por irmãos de luz que querem o nosso bem. Sejamos conscientes e equilibrados. Vigiar é ter controle sobre si mesmo. Não entendeu?
Espera aí, que eu te explico.